Olá, queridos! E aí? Vamos então para mais uma aula. Vamos hoje começar lá na página 50. Peguem a apostila, por favor. E vamos falar um pouquinho lá no capítulo 4 sobre o interior e a superfície da Terra, certinho? Então, todos aí acompanhando, peguem a apostila e vamos juntos, passando página por página aí para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, certo? Sempre lembrando que eu mando todas as instruções por e-mail. Vocês têm lá no e-mail de vocês certinho, toda semana vocês recebem quais atividades vocês devem fazer. As para essa semana já estão aí todas elencadas, e com isso vocês vão então organizando, vão assistindo esse vídeo e depois vocês vão fazendo as atividades em sequência que eu já passei, é só seguir o cronograma, certinho? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a estrutura da Terra. Quando a gente trabalha com a estrutura da Terra, o capítulo já vem falando lá de um escritor muito famoso, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né? Um escritor francês chamado de Júlio Verne. O Júlio Verne, ele deu asas à imaginação e lá em 1864 ele então escreveu o livro, né, Viagem ao Centro da Terra, que ficou muito famoso, depois virou filme, mas a gente tem que lembrar que tudo aquilo é uma obra de ficção, que na verdade o centro da Terra, se eu escavar, eu não vou encontrar bolsões de ar onde existe vida, onde existem animais, plantas, organismos diferenciados. Eu tenho que lembrar então que a estrutura da Terra ela vai ser formada por três partes principais. Quais são essas três partes principais? A crosta, o manto e o núcleo. E qual é o tamanho, a dimensão, de que elas são então compostas aí, essas três partes? Eu tenho que lembrar que a Terra ela é toda irregular. Eu não tenho ela toda por completo, certinha, redondinha, bonitinha. Eu tenho pontos mais altos e pontos mais baixos. Se eu pego, por exemplo, o Everest, ele tem uma altura muito grande. Se eu pego o fundo de um oceano, de um assoalho oceânico, eu tenho então uma grande profundidade. Então, qual é o comprimento, né, a extensão que eu vou ter da superfície terrestre até o núcleo? Varia em torno aí de 6.320 quilômetros. Mas é claro que se eu for medir isso num assoalho oceânico, vai ser menor. Se eu for pegar lá e medir de cima de um Everest, vai ser muito maior. Então eu vou ter aí essas diferenças, ok? Por isso que algumas vezes, professor, eu li em tal lugar que é tanto, então a gente tem que ver mais ou menos, mas a média que é feito é de aproximadamente 6.000, desculpa, 320 quilômetros. Então, o que seria essa crosta terrestre, né? A crosta terrestre é a parte que recobre, ou crosta, tanto faz aí, é a parte que vai recobrir todo o nosso planeta, certo? Sendo que parte dela pode ser encoberta por água nos assoalhos oceânicos, no fundo de um oceano, e parte dela está exposta. Nessa parte exposta eu tenho o grande surgimento da vida, né? Onde eu tenho o crescimento de plantas, na parte dos oceanos também, nas regiões mais rasas, o crescimento de plantas aquáticas, de algas e tudo mais. Então, e qual é a espessura dessa crosta terrestre aí? Ela vai variar de 40 quilômetros até 100 quilômetros. Lembrando que se eu pegar um assoalho oceânico lá naquelas fendas oceânicas, eu vou ter aí aproximadamente 10 quilômetros. Elas são muito menores. Agora, se eu for medir de cima do Everest, aí eu já vou ter uma crosta muito maior. Isso depende da localidade que se encontra, certo? Abaixo então de toda essa crosta terrestre, eu vou ter um manto, certo? Que está aí na página 51, bem detalhado. O manto ele já tem uma espessura muito maior, de 2.800 quilômetros, com temperaturas agora que chegam a atingir 1.000 graus Celsius. Lembrando que o manto ele é sólido na parte mais externa, a gente pode ver aí no desenho a parte mais vermelha, né? Ele é bem sólido e se aproximando do núcleo, ele então fica derretido, mas depende da proporção, certo? E o que vai determinar isso também? O que determina isso também vai ser a pressão que ele sofre. Quanto mais pressão o núcleo, né, o peso, a pressão que vai sendo toda imposta sobre a crosta terrestre, todo o manto, vai fazendo com que as temperaturas fiquem ainda mais altas e aí toda essa rocha então vai sendo derretida.
essa rocha aí, que a gente conhece popularmente como o magma, né, que vai sendo expelido aí através de vulcões. E logo abaixo do manto, abaixo desses 3.480 quilômetros de rochas, minerais aí sólidos e na parte mais interna derretida, nós temos a porção interna do núcleo, certo? O núcleo, desculpa, eu falei ao contrário. O manto, ele tem 2.800 quilômetros, acabei de falar agora. Quem tem 3.480 quilômetros de espessura aí vai ser então a porção do núcleo, que se divide em duas partes, um núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, representado aí na página 51, ele é a porção mais líquida, e a parte interna do núcleo é a porção então mais sólida. O núcleo chega a atingir 6.000 graus Celsius. Eu tenho rocha derretida, eu tenho os principais minerais formadores, que vão ser quem? O ferro e o níquel, certo? E aí eles se encontram derretidos. Lembrando também que o núcleo gira, só que o núcleo gira muito lentamente. Ele demora aproximadamente 300 milhões de anos para dar uma volta, certo? E nisso ele faz uma alteração no campo magnético da Terra, ok? Mas não vamos ficar entrando muito em detalhes em relação a essas estruturas. Lembrando também que nós ouvimos muito falar em litosfera. Quando a gente ouve falar de litosfera, eu tenho que lembrar que esfera quer dizer o quê? Algo circular, não é isso? No formato de uma esfera. E litos vem da palavra rocha. Então, o que significa? É uma rocha, né, num formato esférico. E aí, qual região que compreende essa rocha no formato esférico? A região que ela compreende é principalmente a crosta terrestre e uma porção do manto, até onde nós temos aí as formações, né, das nossas rochas. Então, indo agora para a página 52, nós vamos ver um pouquinho sobre as rochas da superfície da Terra. Então aí eu tenho um conceito muito importante na página 52, né? Lá no rochas da superfície terrestre, vamos na segunda linha, na frente de minerais, e marquem o seguinte para mim. Página 52, rochas da superfície terrestre, na segunda linha, marquem aí, ó, minerais são substâncias de composição química definida que surgem naturalmente na crosta terrestre. E são esses minerais, então, que quando vão se juntando, se unindo, se ligando, formando como se fosse um cimento, né, aquele pó aí que quando é misturado com água vai encrostando e vai virando uma estrutura rígida, são esses minerais que vão então formar aí as minhas rochas. E dependendo dos minerais que eu vou utilizando, eu vou ter a formação de diferentes tipos de rocha e também a maneira ao qual eles são formados. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro tipo de rocha que nós vamos trabalhar é a rocha magmática. O próprio nome já diz, magma, certo? O que é magma? O magma vai ser aquela substância eliminada, né, dos vulcões. E quando o magma é eliminado dos vulcões, que é aquela rocha derretida, aqueles minerais sobre altíssima temperatura e pressão que se encontravam lá embaixo, né, abaixo da crosta aí terrestre, eu vou ter então o que? Uma substância que agora está numa condição derretida, meio líquida, né, aquela pastosa, e vai ser jogada para a parte externa da Terra. Quando então ele vai ser jogado para a parte externa da Terra, ele vai começar a se solidificar, e ao se solidificar, ele então vai aí virar uma rocha. Qual tipo de rocha? Uma rocha magmática, que pode ser de dois tipos diferentes: rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva. Qual é a diferença da intrusiva para a extrusiva? Olha o nome, intrusiva, interior. É quando o magma fica abaixo da litosfera, aí na região da litosfera, na região, né,
da nossa crosta terrestre e ele vai resfriando muito lentamente. É um processo de resfriação que dura aí milhares de anos. Então, nisso que eles duram milhares de anos, os minerais conseguem se aproximar mais uns dos outros. A rocha ela vai sendo totalmente modificada e aí ela é dada como rocha magmática intrusiva que se formou no interior da Terra. E como essa rocha agora vai vir para fora? Um exemplo dela é o granito. Pode ser, por exemplo, com a chuva que vai levando todo a terra, por exemplo, e a rocha vai sendo cada vez mais exposta, ou por movimentações também, ela vai sendo expulsa do interior da terra. E aí eu tenho então a formação de uma rocha agora chamada de rocha intrusiva. E a rocha extrusiva? Rocha extrusiva é quando elas formam no exterior da Terra. Então, por exemplo, um vulcão entra em erupção e joga todo aquele magma para fora. Quando ele joga esse magma para fora, esse magma e essa lava vulcânica esfria rapidamente. Né? Aqui fora da Terra, na superfície, eu tenho temperaturas aí de 30, 40 graus, até menos, né? Ou menos 40 graus, dependendo da região. Então essa rocha esfria muito rapidamente. Diferente da intrusiva, que ficou embaixo da terra, a uma temperatura aí, por exemplo, de 1000 graus e foi esfriando muito lentamente. Na extrusiva, esse processo de resfriação é muito rápido. Pensa, por exemplo, quando ela entra em contato com uma água do mar. Aquela água do mar chega a ferver e esse magma vira rocha imediatamente. Ao virar rocha imediatamente, eu chamo ela de rocha magmática extrusiva, tá? Num processo rápido de solidificação. E nesse processo rápido de solidificação, essa rocha, então, aí ela agora vai sofrer uma diferenciação da rocha magmática intrusiva, porque a intrusiva, aquela que demorou milhares de anos, os minerais foram se migrando. Lembra do granito? Quartzo, feldespato, mica. Eu consigo observar esses pontos na rocha, porque deu tempo desses minerais irem se aproximando, se ligando. Já na extrusiva não, é tão rápido o processo de resfriamento que esses minerais estão todos aí misturados e eu não consigo observá-los. Com isso, então, eu tenho uma rocha geralmente numa coloração única, eu não tenho pontos, manchas nessa rocha. E aí, qual tipo de rocha, então, que eu estou formando? Quais os exemplos? Um exemplo muito comum que a gente vê, por exemplo, é o basalto, que a gente usa muito para fazer calçamento. Lá na página 56, 53, tem também o exemplo aí da pedra pómez, aquela pedrinha que a gente compra em supermercados, usa para lixar o pé, por exemplo. A pedra pómez é o contato que essa lava vulcânica agora teve ao entrar em contato com a água do mar e aí teve um processo de solidificação muito rápido. Certinho? Outro tipo então de rocha, além das magmáticas, são as chamadas rochas sedimentares, que aí elas são formadas por sedimentos, certo? O que que causa isso daí? Quando, por exemplo, eu tenho uma rocha, um granito, uma pedra grandona aí de granito. Essa pedra ela vai sofrendo o intemperismo. O intemperismo é o desgaste dessa pedra. A chuva vem, bate em cima, vai fragmentando microfragmentos. O vento vem passando por essas rochas, vão formando aí fragmentos muito pequenos. Quando elas vão formando os fragmentos muito pequenos, o que que vai acontecendo? Esses fragmentos eles vão sendo levados pela chuva, pelo vento e vão geralmente se depositando em regiões mais baixas, mais profundas, nos vales. E ao se depositarem nesses locais, eles vão então se ligando uns com os outros e vão formando várias camadas de sedimentos. E aí, com o passar do tempo, sofrendo reações químicas, eles passam então por um processo de união, tá? Como se eles fossem uma substância cimentante, como se fosse um cimento, e aí eles formam então as minhas rochas chamadas de rochas sedimentares. Olha aí, vem dos sedimentos, vem de fragmentos de outras rochas que com o passar de milhões de anos foram sendo desgastadas. E aí eu tenho, então, geralmente as rochas sedimentares, eu olho para ela e eu vejo várias camadas, né, ao qual elas são, então, aí
formadas. Um exemplo muito clássico sobre essas rochas sedimentares são então as regiões calcárias. Quando eu pego aí na página 53 o desenho de uma caverna, eu tenho as estalactites, ó, tites vem do teto e as estalagmites que vêm de baixo para cima, crescendo em direção ao teto. O que seria isso? Quando a água passa por essas cavernas e eu tenho grande deposição de calcário, o calcário vai sofrendo reações com a água e vai esfarelando. À medida que a água vai evaporando, esse calcário vai ficando e vai desenhando então aí as estalactites que vêm do teto e as estalagmites que vêm de baixo, crescendo em direção ao teto, podendo até se ligar, se juntar umas às outras. Quando a água então vai gotejando, ela vai levando esse calcário que vai aí se depositando de pouquinho em pouquinho e com isso ele vai crescendo aí em direção ao teto e também do teto em direção ao solo. Um exemplo então dessa rocha aí da rocha sedimentar vai ser aí o calcário. Outro exemplo, o arenito. Outro exemplo, o argilito. Na praia geralmente a gente encontra muito arenito, né? Que são as deposições da areia que foram aí cimentando, se ligando ao passar de milhões de anos. Também é claro com o peso que elas têm, né? E a pressão que elas vão então aí sofrendo e com isso elas vão sendo compactadas e formando. E o calcário, professor? O calcário geralmente, né, ele é formado por cristais de carbonato de cálcio, né? E com isso, esses cristais de carbonato de cálcio aí, por exemplo, formam as estalactites e as estalagmites. E da onde que vem isso? Geralmente o calcário ele vem de esqueletos, tá? De conchas dos crustáceos aí que a gente vê, por exemplo, e também de outros animais aquáticos, né? Do esqueleto e das conchas. Mas o local, por exemplo, que mais tem calcário no nosso país é Minas Gerais, um dos grandes produtores aí do calcário, que é utilizado para correção do solo, que é utilizado para fazer o cal, né? Que pintam aí, pintor de cal, pintam esses paralelepípedos, pintam árvores, postes, geralmente usa muito cal, usa também para fazer o cimento, o calcário, mas por que que ele tem, principalmente a formação dele é dada em conchas de animais aquáticos e esqueletos também, e a região que mais encontra é Minas Gerais. Eu tenho que lembrar que o mar ele foi subindo e descendo, né? Ele passa por esse processo ao longo de milhares de anos. Então essa região aí de Minas Gerais, se eu for observar, eu encontro conchas de animais marinhos, por exemplo, animais aquáticos, devido ao recuo e o avanço do oceano ao longo de milhares de anos. Certo? E além disso, eu tenho o último tipo de rocha, que é a rocha chamada de rocha metamórfica. Voltando aqui à rocha sedimentar, a gente não pode esquecer o seguinte: nós temos também os fósseis, que eu vou falar deles depois. Mas os fósseis principalmente são formados em rochas sedimentares, ok? Vale lembrar disso que lá na frente eu vou falar um pouquinho mais. Lá na página 54 eu tenho também aí outro tipo de rocha dos nossos três tipos, né? A magmática, que nós vimos lá na página 52, a sedimentar, que nós vimos na página 53, e o nosso último tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela vem aí do nome, ó, metamorfose, que significa o quê? Transformação. É uma rocha que pode antes ser sedimentar ou antes ser magmática, mas que vai passar por uma transformação e vai virar um novo tipo de rocha. Professor, como assim passar por uma transformação? Pensa comigo. Eu tenho aí um terreno, certo? Formado por rocha sedimentar. Então, essa rocha que veio aí, ó, eu tinha uma rocha magmática, por exemplo, ela sofreu intemperismo, a ação das chuvas, dos ventos, desgaste da temperatura, virou farelo, e esse farelo agora se depositou e virou rocha sedimentar, formou várias camadas. Lá na página 54 eu vejo perfeitamente a imagem de uma rocha sedimentar aí, ó, cheia de camadas, certo? Então ela formou várias camadas. Agora, do nada, vem um vulcão e expele lava sobre essa rocha sedimentar e faz com que essa rocha sedimentar seja superaquecida.
Quando essa rocha sedimentar ela é superaquecida, ela pode se transformar então em um outro tipo de rocha. Um exemplo, o calcário. Quando o calcário é posto sobre alta pressão e uma temperatura muito elevada, ele vira o mármore, certo? Outro exemplo, o granito. O granito, quando ele passa por uma alta pressão, um peso muito grande e uma temperatura muito elevada, ele vira o gneiss, certo? Então eu tenho aí dois tipos de rochas que passam por uma transformação, por uma metamorfose. O Pão de Açúcar, por exemplo, ele é uma rocha metamórfica. Antes ele era granito, que no interior da Terra passou aí por altas pressões e temperaturas e se transformou no gneiss. E depois então foi expelido, né, com a ação dos ventos e tudo, que foi retirado a camada de terra que recobria ele, ele foi expulso, né, do interior da Terra e agora aí ele está exposto na forma, né, do Pão de Açúcar tão famoso no Rio de Janeiro. Então o calcário também, quando ele passa por uma transformação, alta pressão e alta temperatura, ele pode aí, numa atividade vulcânica, por exemplo, se transformar no mármore, né? Muito utilizado aí nas nossas casas para fazer bancadas ou até mesmo para fazer estátuas aí. Então, a metamórfica, tá? É um tipo de rocha que passou por uma transformação. Lembra de metamorfose, a borboleta, não é isso? A lagarta passa por uma metamorfose e vira algo agora diferenciado. Então, só para recapitular, nós temos três tipos de rocha. As rochas magmáticas, que podem se formar no interior da Terra ou no exterior, sendo no interior chamada de intrusiva e no exterior extrusiva, ó, exterior, extrusiva. Eu tenho a rocha sedimentar, que ela é feita de sedimentos, de fragmentos de outras rochas que vão sendo depositados e com o passar de milhares de anos então se formam. E eu tenho o último tipo de rocha que nós vimos, que é a rocha metamórfica. É aquela rocha que sofreu uma transformação. Vão aí na página 54, lá na primeira linha fala o seguinte, ó: formam-se pela transformação de outras rochas, submetidos a grandes variações de temperatura ou pressão. Marquem essa primeira linha, que essa é a denominação, né? É a explicação do que é uma rocha metamórfica, certinho? Depois disso aí embaixo nós temos então um infográfico mostrando, né, que o vulcão vem, expele a sua larva. Quando o vulcão expele, né, esse magma aí, ele pode sofrer a formação de uma rocha magmática, que pode então sofrer a ação do intemperismo, virar uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar, quando superaquecida, né, ou com uma grande pressão, pode se transformar numa rocha metamórfica. E a rocha metamórfica pode, através do derretimento dela, virar magma de novo. E aí eu tenho o ciclo das rochas sempre sendo formados, ok? Depois disso, nós vamos para a última parte, então, dessa primeira etapa do capítulo, lá na página 56, que vão ser os fósseis, certo? Os fósseis, eles têm uma importância muito grande para a gente, porque eles são bases de estudos. Quando eu me deparo com fósseis, eu consigo então aí entender como que era a vida no passado. E como que eu vou estudar esses fósseis? Eu posso estudar esses fósseis através de restos ou através de vestígios. Qual a diferença de resto para vestígio? Por exemplo, um pedaço de um organismo, uma folha de uma planta, um grão de pólen, isso são restos, né? Um osso de um animal, isso é restos de animais que são fossilizados. E o que são vestígios? Vestígios por exemplo, marcas pegadas, né? Uma marca que ficou apenas aí numa rocha, uma folha, por exemplo, que ficou o desenho dela incrustado em uma rocha. E como isso se forma então? Eu tenho principalmente as rochas aí que vão formar os fósseis, são as rochas sedimentares. Então vamos pensar o seguinte: um animal morre, por exemplo, e ele vai ser soterrado. Geralmente as partes fossilizadas são partes mais rígidas, duras, mas isso não impede de fossilizar também ou petrificar partes moles,
tá? Mas geralmente a parte mole geralmente vai ser decomposta por fungos, bactérias aí mais rapidamente, e o que é fossilizado são as partes mais rígidas. Então, agora os sedimentos, à medida que eles vão sendo depositados, eles vão então moldando, desenhando essa rocha que vai sendo formada ao redor do corpo desse organismo. E com isso, então, eu tenho aí um processo de fossilização, mas em alguns casos esses minerais eles chegam a entrar no corpo, tá, da planta, né, ou do animal em si, do que for. E aí ao entrar no corpo eles vão formando um processo de petrificação. O osso do animal, por exemplo, ele vira uma pedra, uma rocha, porque esses minerais com o passar de milhões de anos, vão entrando, né, dentro dessa estrutura óssea, por exemplo, e aí vão formando então essa estrutura petrificada. Lá na página 57, eu me deparo muito bem com a cidade da Mata, lá no Rio Grande do Sul, que tem árvores, olha, eu vejo os troncos aí todos petrificados, que foram soterrados durante muito tempo. Os minerais então entraram dentro do tronco dessas árvores e agora essas árvores eu vejo árvores, mas na verdade se eu for lá e bater nelas e tudo, elas são rochas, elas são formadas de minerais. Então esse processo é o chamado de petrificação. E quando eu olho eu vejo direitinho o formato dos troncos, né, os anéis das árvores, as partes das raízes todas sendo então petrificadas. Ou também quando ocorre, eu posso ter a ação aí de um profissional chamado de paleontólogo, né? O paleontólogo vai ser o profissional que vai estudar esses vestígios, que vão estudar aí esses restos de plantas, de animais, de flores, de qualquer parte, até o próprio grão de pólen, aquela estrutura minúscula, pode ser encontrada aí fossilizada. Então, eu tenho esse especialista, que qual a função dele, né? O paleontólogo, ele vai geralmente a campo, pode ir, como mostra aí na página 57, escavar, né, desenterrar esses restos aí, e com isso, ou estudar as marcas, e com isso, através de processos de computadores, muita tecnologia, raio-x, identificar aí qual era o tipo de alimentação daqueles animais, como que era o corpo, através de um dente que eles conseguem retirar, eles conseguem através de processos de programas de computadores, né, desenhar o tamanho mais ou menos que o animal tinha, qual o tipo de alimento que ele comia, né, então o formato do corpo. Então eles vão juntando essas peças, né, como se fosse um grande quebra-cabeça, para estudar e entender como que foi o processo de desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então eles estudam penas, ninhos, o pelo, pegadas. Então pela pegada, mais ou menos, eles sabem como que era o corpo desse animal, o tamanho e tudo mais, conforme o tamanho do pé. Então, tudo isso demanda de muita tecnologia, né? De programas de computadores super avançados que fazem todos esses estudos. Não é, não, eu acho que esse animal era assim, então eu vou desenhar ele assim. Não é. Então, é tudo conforme bases, né? Do que já se foi descoberto e do que ainda está para descobrir, que vão fazendo processos de comparações e entendendo como que eram esses animais. Certinho? Então nós paramos por aí, lá na página 57, mas lembrando que eu pedi para que agora, após a explicação, vocês realizem as atividades da página 55, 58, 59, 60, 61 e 62. Não são muitas atividades, geralmente é uma ou duas por página. Façam essas atividades e depois então eu vou postar aí em sequência, vou dar um tempinho para vocês fazerem, vou postar em sequência o vídeo da correção dessas atividades e também vou postar o vídeo lá da explicação sobre riquezas do solo, que é o nosso próximo vídeo, que vai ser o capítulo 4, parte 2, que vai falar aí na página 67 em diante. A gente vai falar um pouquinho então sobre, né, carvão mineral, sobre petróleo, sobre essas riquezas que o solo oferece. Então, façam as atividades, vou postar o vídeo corrigindo essas atividades e em sequência eu posto após a correção o vídeo para outra semana, então, sobre as riquezas do solo. Beijão, meus queridos, tenho muita saudade de vocês, aguardando esse retorno, espero que seja em breve, mas vamos prezar pela nossa saúde e fiquem em casa, certinho? Tchau, tchau, beijo!